Hello, Astriogers! Meu povo, hoje nós vamos falar sobre Astrologia, karma e, e livre-arbítrio. Gente, é a livre-arbítrio. terceira vez que a gente tenta gravar e a gente tá percebendo algumas forças influenciando a gente e atrapalhando a gravação. Será que é a astrologia? Será que é o karma? Ou será que é o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade de querer continuar? Então a gente tá vivendo na prática esse sistema. E é muito interessante, gente, porque a última vez que isso Exatamente. aconteceu foi no do arquétipo do Do diabo. diabo. E, gente, Não, foi foi bizarro. bizarro. E assim, foi um dos podcasts mais profundos que a gente conseguiu fazer, né? E mais difíceis de E gravar. mais difíceis de Então gravar. esse aqui, vamos ver o que que vai rolar, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito isso. Às vezes a gente fica meio na dúvida de será que eu sou apenas uma marionete nos astros, nos trânsitos astrológicos, de que eu não tenho o poder de mudar isso? Será que o meu destino já está traçado e eu só estou seguindo o rumo que eu deveria seguir? Será que o que eu plantei eu realmente vou colher e eu não tenho opção de parcelar essa colheita? É, gente, o que que acontece? A gente tava até falando isso em uma das tentativas que a gente tentou gravar. Que é o seguinte: vamos supor que você mora na cidade de São Paulo e você tem um sonho de ir para o Japão. Mas você não conhece ninguém que vai para o Japão, você não olha preço de passagem, você não se envolve com o Japão por nada. E aí você vira e fala: se eu tiver que ir para o Japão, em algum momento da minha vida, isso vai acontecer independentemente se eu quiser ou não. Se eu tiver que ficar com aquela pessoa na minha vida, a vida vai dar voltas e voltas e voltas, mas eu vou acabar com ela. Só que essa é uma visão que é uma visão muito primitiva sobre destino. Porque o destino, ele se contrabalanceia com a força do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu poder escolher. Destino é eu estar fadado a aceitar. Então, quando você está fadado a aceitar, o que, que acontece com você? Você não age, já que eu estou fadado a aceitar, já que não tem nada que eu possa fazer, então o que me resta é aceitar essa condição que eu me encontro. O destino, ele traz resignação, mas é uma resignação falha, porque ela é uma aceitação passiva. Então, a visão de destino, ela é uma visão que ela é muito difícil falar de destino, porque destino é assim, o destino já sabe o que, que eu vou dizer. Oi, você está aí? O destino sabia que eu ia dizer isso. Eu também sabia que você ia dizer oi. Mas na verdade a gente não sabia porque ela já estava acostumada, né? Nessa quarta tentativa. Então, ou seja, quando a gente entende isso, gente, a gente percebe que então destino é uma forma de eu perceber a vida. E destino é uma forma muito rasa de perceber a vida porque ela tira a vida completamente do seu controle. A gente tem que entender, se eu não mover as minhas energias em direção a algo que eu quero, é uma lei da probabilidade, é uma lei da estatística. As chances são que eu não consiga aquilo que eu quero. Porque se eu estiver na direção daquilo, eu já vou encontrar os obstáculos naturais do caminho. Imagina se eu nem tiver em direção. Você não está nem em direção de ir para o Japão e você fala: poxa, se eu tiver que ir para o Japão, eu queria tanto. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Vou ficar aqui sentadinho na minha casa vendo anime. Sabe? Poxa, você tem que entender que isso não vai mudar Estou a sua aqui me vida. sintonizando com a energia do Japão, comendo comida Mas isso japonesa. já é se conectar com a força. Você já está se Porque se conectando. você tá ali comendo comida japonesa, às vezes você conhece alguém que tá indo pro Japão, né? Vai E que, né? você já está movimentando sua força. A questão é se você estiver, na verdade, comendo comida goiana, piqui. Piqui pensando no sushi. Haja força do pensamento. Haja força de pensamento. Então você tem que entender que você tem que movimentar a sua força em direção àquilo que você é. Então, aquilo que você quer. Então, destino, gente, é algo muito interessante, mas eu acho que o livre-arbítrio, ele já tem uma outra filosofia. A filosofia do livre-arbítrio ela é assim: eu não tenho influência sobre as coisas que acontecem. As coisas na sua vida, elas acontecem. Tem dia que você se sente mal, tem dia que você se sente bem baseado no que acontece. Chega circunstâncias, chegam pessoas, acontecem tormentas, acontecem desafios. E isso não está muito no seu controle.
Por isso que tem aquela frase, 10% é o que chega, 90% é o que você faz com o que chega. E esses 90% é o quê? É você decidir como é que você quer se sentir. A única coisa que você tem o livre-arbítrio real nessa vida, gente, e isso é muito sério, é você entender que você tem a decisão do significado. O significado é você que dá. Independente do que aconteceu com você, independentemente do que vai acontecer com você, o significado é só você que dá. O significado da experiência é essa a grande beleza de ser humano. É que a gente é um ser transcendental, a gente é um ser progressista, conforme a gente dá significados. Acontece uma coisa ruim, você dá um significado ruim, acontece outra coisa pior ainda. Porque o seu significado ruim fechou seus olhos para a oportunidade que aquela coisa ruim significava e agora você tem mais motivos para ver coisas ruins. Acontece uma coisa ruim e você deu um significado positivo, às vezes você entende que, poxa, entendi, aconteceu aquilo porque eu dei 5 passos para frente e olha a coisa boa que me aconteceu. Por isso que pessoas que têm a capacidade de dar significados mais positivos para a experiência vivida são pessoas que elas têm mais oportunidades. Porque dar significados positivos para as coisas ruins que acontecem significa você enxergar o aprendizado por trás daquela treta que aconteceu e não ficar assim, ai, gratiluz, eu fui sequestrada, nossa, gratiluz, aconteceu uma grande treta comigo, eba, obrigada, universo. Não, isso é a positividade tóxica. O dar o significado positivo para a treta foi: aconteceu uma treta aqui. Por que que isso aconteceu? Qual é a oportunidade por trás disso? E como eu posso aproveitar isso para crescer, evoluir e melhorar? Então, isso não é positividade tóxica, isso é transmutar os desafios. Isso é você se posicionar como uma conversora de energia. Você aconteceu uma coisa ruim e você transmutou aquilo em uma coisa boa. E, gente, a grande habilidade de adaptação é essa. É você ter a capacidade de converter energia negativa em energia positiva. Você tem que se colocar como um cristal na vida. Poxa, aconteceu isso, eu converti nisso. Eu transmutei nisso. E nessa transmutação, você passa a transmutar a sua vida, você passa a transmutar a sua capacidade de co-criar na vida conforme você desenvolve esse músculo de que eu dou o significado. Você pode fazer isso comigo, mas o significado é eu que vou dar. Isso É, você não pode interferir, entendeu? e é por isso que muitas pessoas têm resistências com astrologia, quiromancia, que é a leitura de mãos, tarô. Por quê? Por conta de pessoas com visões deterministas que lê o seu mapa astral, lê a sua mão, lê o tarô e fala: isso vai acontecer na sua vida e você não tem escolha. Então, eu e o Henrique somos a prova viva de como que a gente utiliza essas ferramentas para transmutar as tretas e alcançar aí a potencialidade por trás disso. Então, tem até um exemplo de quando eu nasci, a minha mãe já era uma estudiosa aí da quiromancia, astrologia, tarô e tudo mais. Ela já tinha todas essas ferramentas, ela e meu pai, né, em casa. É o hobby deles, né? E aí, eu, a minha mãe disse assim que quando eu nasci, ela leu a minha mão, né? Depois de um tempo assim, ela leu a minha mão e ela viu, de acordo com a leitura dela, que eu tinha apenas eu tinha uma linha da vida que, segundo a leitura dela, significava que eu teria pouco tempo de vida. E ela ficou com muito medo. Pensa uma mãe vendo isso, né, na mão da filha. E aí, quando eu comecei a adolescência ali, eu fui futricar a gavetinha dela das bruxariazinhas, né, que tava lá, ela chamava do caldeirão. E aí ela ficou meio receosa quando eu comecei a ler o livro sobre leitura de mãos, porque ela ficou com medo de eu descobrir isso. E aí eu virei para ela e falei assim: "Nossa, mãe, você viu que eu tenho duas linhas da vida e eu não tenho a linha de Saturno? E a linha de Saturno é a linha da carreira, do propósito de vida. E nessa época eu não sabia qual que era o meu propósito de vida. Eu falava que o meu propósito de vida era descobrir meu propósito de vida. E aí, é, ela falou assim: como assim? Aí eu, mãe, olha aqui, ó, eu tenho essa linha da vida que ela começa, aí ela para, e uma outra começa paralelamente e vai até sei lá quando. Aí ela,
Ai, nossa senhora, que alívio. Eu achei que essa outra aqui era a linha de Saturno. Eu falei, não, mãe, eu não tenho a linha de Saturno. Eu vou criar essa linha. E aí eu passei a utilizar algumas pedras que fez com que, e aí eu fui observando isso com o passar do tempo, essa linha de Saturno ela foi crescendo, e aí depois cresceu uma outra, então a primeira foi o direito, e a outra foi tudo isso aqui que eu faço hoje. E tem outras tretas na minha mão também que eu fui transcendendo com essas pedras. Então, o que que eu aprendi? Que por mais que eu tivesse essas tretas aqui nas minhas linhas da mão, eu tinha ferramentas para transcendê-las. Então, eu já peguei vários casos de pessoas traumatizadas com leituras de mão, de outras pessoas que falaram: já era, você vai ter uma grande doença, já era, você não vai casar, já era, você não vai ter filho. Não, gente, existe ferramenta para você transmutar. Eu sou a prova viva disso, o Henrique O também, que a né? gente tem que entender, gente, é que ferramentas são feitas para que a gente possa transcender. Só que o que acontece quando a gente dá poder demais para a ferramenta? A gente não consegue transcender, a gente fica escravo, a gente se limita baseado no que a ferramenta é e não no que a ferramenta quer nos mostrar. O papel da ferramenta é abrir os seus caminhos, não é fechar seus caminhos. Por isso que astrologia, numerologia, I Ching e tudo que você quiser utilizar de ferramentas místicas, o intuito delas, elas inclinam, elas não determinam. O que determina é o seu livre-arbítrio. O que determina é o significado que você dá. Então, se você vai numa astróloga e a sua astróloga vira e fala: isso nunca vai acontecer na sua vida, sabe isso que você quer? Nunca vai acontecer na sua vida por causa disso, disso, disso. Você atraiu essa pessoa para que você entendesse que você pode confiar nela ou você pode falar, porque você está falando isso, eu vou fazer o oposto. Quem Ai, determina sou eu. foi o que aconteceu comigo. Quando eu já contei aqui, né, que os meus pais ganharam o meu mapa astral de presente, aí eu li lá, porque era datilografado, eu li que eu não iria me casar, porque eu achava casamento uma coisa muito complicada, então era muito difícil eu me casar. Eu olhei aquilo e falei: beleza, eu realmente não quero casar. Mas e se eu quiser? O aquário falou mais É, forte. porque eu sou uma capricorniana com acidente em aquário. Meu aquário falou assim. Às vezes, se eu não tivesse lido isso, eu teria falado, não, não quero casar, não, porque eu realmente não queria casar. Porque realmente eu achava isso tudo muito complicado. E eu falava assim, olha, para eu casar tem que existir uma pessoa assim, 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 assado. E sinceramente, essa pessoa não existe. Só que existe. Encontrou. Encontrei. Então, assim, mas quando eu li aquilo, eu falei assim, mas e se eu quiser casar, eu tô fadada a isso? Se eu acho isso muito complicado, e aí eu ouvia meu pai falando assim: você é uma pessoa muito difícil, muito orgulhosa, desse jeito ninguém nunca vai te aguentar. Quando eu dava uma de aquariana capricorniana, né? Cabeça dura e tudo, vida louca. Aí ele falava isso pra mim. E aí, um dia, aí olha só, um dia, no começo do namoro com o Henrique, ele virou pra mim, More, eu não sei se você lembra disso, a gente tava no carro, na frente da casa dos meus pais, e você me disse exatamente essas mesmas palavras. Olha, você é muito orgulhosa e cabeça dura. Desse jeito você nunca vai casar com ninguém, ninguém nunca vai te aguentar. Aí eu, oi? Ele falou a mesma coisa que o meu pai e o que estava escrito no mapa astral. "Uh-uh, eu tenho que virar outra pessoa então." E aí, a minha lua em Libra, graças a Deus, que Deus me deu uma lua em Libra, é, eu entendi que eu precisava trabalhar um pouco mais a minha E, flexibilidade. gente, se vocês virem o mapa astral da Janu, você vai olhar e vai falar assim: nunca que você está vivendo essa vida, querida. Nunca que você é essa pessoa desse mapa Nunca astral. que você é essa pessoa. Porque, gente, e na realidade, e se você entender um pouco mais de mapa astral, você vai olhar e vai falar assim: caraca, você está vivendo o seu mapa astral. Então, ou seja, gente, é muito. Existem várias interpretações, existem várias formas de ver. O que você tem que se conectar é com as pessoas que vai conseguir enxergar maior clareza e abertura de caminhos
para você. Esse é um dos pontos que a gente decidiu sair viajando, porque, gente, a gente pensa assim, se a gente está em um local estaticamente, significa que a gente sempre está vendo as pessoas sobre um mesmo ponto de vista. Mas eu acho que o papel terapêutico, a terapia mesmo, e eu convido a vocês que escutam a gente, que trabalha com terapia, que já vive de forma autônoma, que vive de terapia, vocês passarem a viajar mais. Porque conforme você tem a capacidade de trabalhar de um outro local e ver o seu paciente de um outro local, você também muda o ponto de vista sobre ele e você ajuda a clarear na vida dele. Então eu acho que esse é o grande benefício de viajar bastante, porque a gente viaja trabalhando. A Janu, ela atende no Astro Yoga, eu não atendo no Astro Yoga. E a Janu, ela atende sempre vocês e ela vê vocês sobre diferentes pontos de vista. Isso deveria ser obrigatório para o terapeuta. Eu acho interessante, antigamente, teve uma época que eu fiz psicoterapia com um. Era pelo IPASGO e tal. Eu devia ter quando. Foi mais ou menos 2017, meu bem, 2018. Aham, acho que foi isso mesmo. E eu fazia pelo IPASGO, eu fazia pelo plano de saúde, e eu era atendido por uma pessoa, né, que atendia dentro da doutrina ali freudiana, vamos colocar assim, né, era uma psicanálise, e na psicanálise, olha que interessante, ali, olha que desafiador para o terapeuta, durante um dia inteiro, quantas pessoas passavam ali. Quantas pessoas saíam da cadeira dele, chegava uma nova pessoa e ele não tinha tempo de se sintonizar com aquela nova pessoa e as chances dele enxergar em mim o que ele tinha visto no primeiro paciente daquele dia, sabe? Mas porque lidou com várias demandas em um mesmo lugar. Então eu acho, e esse é um problema, porque a pessoa que ela fica nesse papel, o paciente que fica nesse papel, ele corre o risco de ficar escravizado pelo olhar terapeuta. E o que quando acontece o problema? Porque você vai para terapia para você abrir vulnerabilidade sua. Se o terapeuta ele não te enxerga de uma forma dinâmica e de uma forma aberta, e ele se fecha nas suas limitações, ele começa a vibrar no que não é possível para você e você não consegue entender por que você vai precisar ficar 10 anos ali com ele. Você vai precisar ficar 10 anos ali com ele para ver se abre uma porta para você, porque ele também está tendo dificuldade de te olhar de forma diferente. O papel do observador na terapia é ele te enxergar de uma forma diferente que você está enxergando, para que com isso abram possibilidades que você não estava vendo. Então, esse foi um dos pontos que a gente chegou e falou assim: peraí, a terapia, para ela ser eficaz, ela precisa ser dinâmica. É, porque a gente criou um serviço que é a terapia astrológica. Então, é, porque muitas clientinhas falavam: Nossa, Genu, a leitura de mapa astral com você parece uma terapia. Eu quero fazer uma leitura de mapa astral com você de novo, porque eu preciso do seu olhar terapêutico. E aí, e astrológico. E aí a gente veio com esse serviço da terapia astrológica, que a gente utiliza todas essas ferramentas num rolê terapêutico. Então, assim, eu vejo muito isso e eu acho muito legal porque as clientinhas vêm e falam assim: Ai, Genu, eu vi que vocês estão aí em Santiago, eu vi que vocês estão aí na Argentina e eu tenho linha tal aí. Então, nossa, eu acho que não é à toa que a gente vai fazer isso hoje. Isso abre portais para vocês, porque a gente está aqui abrindo portais pelo mundo e vocês estão tendo acesso a esses portais também, inclusive aqui pelo podcast, Inclusive pelo né? podcast. Então, ou seja, então tudo isso vem dizer pra gente que, gente, eu acho que a grande força da vida ela tá no livre-arbítrio da gente poder decidir, da gente poder, poxa, peraí, você tá vendo isso aqui na minha vida? É a mesma coisa de que você vai num médico e o médico te dá um diagnóstico. Aí você vai em mais três e os três te dão outro diagnóstico. Qual que é o diagnóstico que vai prevalecer? O que você acreditar. Se você acreditar que aquele primeiro diagnóstico, e se você teimar em acreditar é esse primeiro diagnóstico que está certo, você vai manifestar aquilo. Porque é uma questão, é onde entra a fé. Por isso que na medicina, o papel do médico é tão perigoso.
Porque se um médico vira dentro daquela autoridade, eu sou médico, eu entendo de ser humano, eu entendo de órgãos, eu entendo especificamente disso que você veio aqui fazer esse exame. E eu estou te falando, você vai morrer em 6 meses? Gente, esse médico acabou com a vida dessa pessoa. Acabou. Porque essa pessoa agora, ela tem que se livrar do ponto de vista dele para que comece a abrir para ela a possibilidade de que não, ele estava errado. Então ela vai entrar numa luta interna agora contra o diagnóstico É. que ele deu. E ele deu, às vezes, de uma forma. Às vezes ele atendeu muitas pessoas aquele dia. Não dá nem pra julgar o porquê que ele agiu daquela forma. Mas ele agiu de uma forma muito difícil. Porque dentro da autoridade médica, ele tem que dar esperança pro paciente. Ele não pode dar a visão para ela de que, poxa, eu não tenho mais o que fazer. Arruma suas coisas, organiza sua casa que você vai morrer. Você tem 6 meses e já tá começando a contar um relógio aqui, ó. Ó, Mas já aí sai daqui, vai a gente curtir. já viu 1000 filmes disso, né? E aí a pessoa vai, viaja, vive a vida. Ah, vou morrer em 6 meses mesmo, então vou viver a vida e de repente a pessoa não morre. Um dos que eu acho mais legal disso é aquela série, aquela Breaking Bad. Porque no Breaking Bad, o É, cara ele recebe um diagnóstico de câncer, não vou lembrar onde que era especificamente, mas desse diagnóstico ele decide viver a vida. Beleza que ele decide viver a vida de uma forma muito louca. Ele exatamente. decide se arriscar muito. Ele Ele, chutou o balde. É porque ele... ele precisava de dinheiro pra fazer o tratamento, lembra? É. Ele Ah, precisava de entendi. dinheiro pra fazer o tratamento lá do câncer. E aí ele conseguiu arranjar esse jeito não tão legal É, de ganhar esse dinheiro. e o que, que aconteceu com isso, gente? O câncer dele diminuiu, porque ele conseguiu, Ele ele saiu do trabalho chato e ele. voltou a sentir É, adrenalina, é. vontade de viver. Então, assim, quando você está sentindo vontade de viver, isso, as suas células elas estão rejuvenescendo com a sua vontade de viver. É, Por isso isso, aconteceu isso aconteceu com a minha avó. Ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. O meu avô já tinha morrido. E aí ela, como o meu avô tinha farmácia, enfim, tinha todo esse conhecimento da área da saúde, ele colocava a minha avó para estudar também essas coisas. E ela leu muito, ela estudou muito sobre tudo isso. Ela não foi formada, mas ela sempre soube muito sobre saúde, essas coisas. E ela recebeu esse diagnóstico de câncer e o médico falou assim: olha, a gente não precisa tirar a sua mama. Ela falou assim: o quê? Eu. Ela é baiana, né? Eu quero que você tire toda essa mama, porque eu sei que câncer tem raízes e eu não quero sair. E ela descobriu bem no inicinho. Aí ele falou: "Não, mas é muito no início, isso aqui com a quimioterapia já resolve". Ela falou assim, e ele não queria tirar. Ela foi no melhor médico de Salvador da época. Ela falou: "Quero saber quem que é o melhor médico daqui". Ela foi e ele falou assim: "Olha, Dona Genuci, eu tenho o mesmo nome que ela, né? É muito bonito ver a sua coragem de tirar a mama, porque você tá certa". Ele falou: "A senhora tá certa, porque realmente o câncer ele tem as raízes e se você tá sentindo que você quer tirar, pode tirar. Eu te dou autorização aqui, porque ele falou assim que tinha uma tia que precisava tirar e não queria tirar. E aí, gente, ela tirou a tal da mama, aí o médico lá baixou a cabeça, né? E tirou a tal da mama e ela nunca mais teve câncer na vida. Então, assim, por isso que é importante a gente ver outras opiniões, a gente também confiar na nossa intuição. Aconteceu isso comigo, eu descobri um nódulo no seio e o meu pai já foi no melhor mastologista de Goiânia. Ele falou: "Não quero nem saber, eu quero o melhor mastologista de Goiânia". E ele falou pra mim assim: "Como que você descobriu esse nódulo?". Não tem lógica você ter descoberto esse nódulo. Ele é muito pequeno e como o seu seio também é pequeno, é muito difícil. Aí eu falei: "Mesmo? Mas ele tá tão nítido aqui pra mim". Aí ele falou assim: "Nossa, parabéns, você tem uma consciência do seu corpo muito incrível". Aí ele falou que não era. Aí a gente fez a pulsão lá, sei lá, alguma coisa assim. Esqueci o nome. A biópsia lá, né? E tudo certo, tudo pleno, tudo lindo. Mas eu mudei também o meu estilo de vida, a minha alimentação. Então, assim, por isso que é tão importante a gente estar conectado com a gente também. Porque aí a gente consegue enxergar é, o nosso corpo, o que está acontecendo internamente e externamente, né?
Então, gente, por conta disso, a astrologia, ela é uma ferramenta brilhante no que tange a você se conhecer melhor. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante. A primeira vez que eu fiz meu mapa astral, eu tive acesso a um mapa astral. Eu tive alguns momentos interessantes com o mapa astral. A primeira vez que eu fiz o mapa astral, eu lembro que eu fiquei bem encucado. Foi mais ou menos ali, eu devia ter mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu já tinha te conhecido, eu devia ter uns 23, 24 anos. E aí, gente, eu segui uma astróloga na época pelo YouTube. E essa astróloga, ela falava assim: se você tem planeta retrógrado, seu mapa é ruim e você precisa de um remédio astrológico. Você tem que fazer uma consulta comigo para você ver se seu mapa é E ela já ruim. tinha aparecido na televisão, né, e tudo. Era uma Gente, cavaleira do apocalipse. gente, eu fui fazer uma mapa com ela para me saber, meu mapa é bom? Eu preciso saber se meu mapa é bom ou É ruim. porque ela trazia assim que se você tinha esses planetas retrógrados, a sua vida era toda travada e já era, e você só conseguiria salvar o seu mapa e a sua vida se você tomasse esses remédios astrológicos. Enfim, gente, e eu quando não entendia de astrologia ainda na época, eu fui nelas pra mim saber se meu mapa era ruim. E ela falou assim: seu mapa é bom. Meu mapa é bom? É bom E mesmo. nessa época a sua vida tava toda travada, E né? nessa Você época queria ouvir que o mapa era ruim. eu queria ouvir que o mapa era bom, na É verdade. Ué, mesmo. mas é Você não claro. queria ouvir que era ruim pra. Ah, é por causa disso então que a minha vida não Não, anda. eu queria ouvir que era bom pra mim falar: nossa, é por causa disso que tem chance que vai dar bom. Ai, que bom, que Eu bom. queria ouvir que o mapa era bom, Porque né? tem gente que. Gente, tem gente que chega pra mim, eu falo, nossa, que mapa lindo. Não, não é lindo, não. É ruim, tem treta aí. Aí eu, não, não, é lindo, é lindo mesmo. A pessoa quer achar, quer falar que a culpa é dos Não, astros. pois é, eu queria ver que meu mapa era bom. Ela falou assim: não, não tem nenhum planeta retrógrado, não, seu mapa é bom. E, gente, hoje, tendo conhecimento de astrologia, se você tem planeta retrógrado, não significa que seu mapa é A ruim. Lady Gaga tem Mercúrio retrógrado em peixes. Ponto. Trouxe uma excelente referência, entendeu? Pra você ver que é possível, significa só que você tem que entender como que você se comunica, entender com mais clareza como que você consegue trazer mais luz para a sua comunicação de uma forma que você não sofra as retaliações dessa condição específica que você tem no seu mapa astral. Então, assim, ali foi meu primeiro contato com o mapa astral. E aí, gente, o que acontece? Nesse meio tempo, o que eu comecei a entender? Poxa, meu mapa astral é ruim. Mesmo assim, mas aí entra o que você disse, né? Mesmo ela tendo falado que meu mapa astral era bom, eu fiquei, meu mapa astral é ruim, eu tenho ascendente em virgem, não tem como ser bom. Porque, gente, ascendente em virgem é tipo assim, Nossa Senhora. é muito fechado. Então, assim, o ascendente, gente, durante muito tempo, meu ascendente em virgem, ele foi uma prisão pra mim, porque se vocês verem fotos antigas minhas, e não é muito difícil isso, basta você rolar um pouco mais pra baixo no O feed Instagram do Astro do Yoga. Astro Yoga, eu usava camisa fechada até o último botão. Gente, eu uso. Gente, o Henrique ficava 3 horas arrumando cada fio do cabelo dele. Eu ficava assim, meu Deus, por que isso? Gente, Tinha que eu sair era. perfeito e impecável. Eu era travado. Então, o meu ascendente em Virgem me chicoteava de uma forma que eu não conseguia sair do lugar. E ao mesmo tempo, aí vinham as outras percepções. E às vezes que eu via assim, ai, Virgem é um signo ruim. Gente, vem cá, não existe signo ruim, sabe? Ah, é porque fulano de tal é virginiano e a vida dele, que dali, homem de virgem é fraco. Entendeu? Aí começam as crenças. E meu ascendente em virgem, durante muito tempo, ele falou muito forte no meu mapa, porque eu não acessava muito. Ou então Áries, né? Áries não termina nada. Ixi. Ixi, tudo que começa não termina. E isso, gente, vai se tornando prisões. Porque se a pessoa fica falando pra você, ah, e o problema seu é que você começa as coisas e não termina, o que que você acha que vai acontecer? Você vai começar tudo e não vai terminar, sabe? Ué, mas peraí, ué, vamos tornar essa sua crença realizável. Então, se uma pessoa de autoridade viesse e falasse isso pra mim, se você começar uma coisa, você não termina, porque você é um ariano. E, gente, depois eu fui entendendo que eu não terminava as coisas que não tinham a ver comigo, mas eu comecei a pensar, mas peraí, eu comecei a fazer isso aqui. Eu fui até o final? Fui, então significa que já cai por terra essa teoria. Porque se eu terminei alguma coisa, significa que eu posso terminar outras.
Mas quando você começa a entrar nas crenças limitantes da astrologia, ao invés da astrologia te libertar, a astrologia te aprisiona. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o olhar. E, gente, tem muita astrologia aí, em muitos lugares, de cavaleiros do apocalipse, que, assim, que estão apenas propagando crenças limitantes que você tem que ficar fadado a ser quem você é, porque não tem espaço para você se libertar. Eu acho que isso aí é de uma grande. Putz, eu fico putz com isso. É igual eu já ouvi. Muitas de vocês já chegaram pra mim. Ai, Janu, eu tenho descendente em gêmeos. Eu vou ter mais de um casamento? Eu falo assim, ô meu Cristo Pai amado, pode significar isso sim, mas não, pode ser que você só vai atrair uma pessoa muito inteligente. Se a pessoa for burra, a primeira pessoa que você casar, realmente você vai casar de novo, que você vai falar, não, pelo amor de Deus, eu não aguento essa geringonça aqui. Então, assim, Ai, então ai. já casa com um gênio. Pronto. Então, gente, acontece muito isso. E eu penso assim. Então, a Peraí, astrologia. deixa eu só ver um negócio aqui, se tá certo. Porque parou? Não, Não é deixa eu só ver. possível. Ah, não, tá certo. Ai, ufa. Vamos continuar. Faz parte. Então, gente, o que acontece? A astrologia é muito massa. Então, assim, durante muito tempo, ela me aprisionou muito. Eu achava que meu mapa astral era ruim. E hoje, gente, eu amo meu mapa astral. E por achar meu mapa ruim, olha o que aconteceu. Eu fui buscar a astrologia védica, porque eu falei assim, O poxa. Henrique fez 1000 cursos, gente. Ele fez curso de astrologia védica, ele fez curso de astrologia, ele fez 1000 E cursos. busquei também profissionais dentro da astrologia védica. E, gente, a astrologia védica, o meu primeiro contato com a astrologia védica, eu falei assim: ah, tá explicado. O meu mapa na astrologia tropical é ruim. É por isso que as coisas ruins aconteciam comigo. E aí, o que acontece? Na astrologia védica, gente, eu sou um pisciano com ascendente em leão. E eu falei assim, poxa, parece que tem muito mais a ver comigo, né? Eu me conecto com coisas mais espirituais. Eu gosto também de trazer minha opinião de forma que as pessoas se enxerguem. Então, eu comecei a ver esse lado em mim. Eu comecei a entender essa profundidade de mim. E depois de um tempo, quando você começa a entender mais de astrologia, olha que interessante. Na astrologia védica, a Janu é uma sagitariana. E a Janu, seu ascendente em quê? Seu ascendente é em Aquário, aquário mesmo, é, né? aham. E a Janu tem nó do norte na astrologia tropical em quê? Sagitário, Na astrologia védica, eu sou um pisciano. E eu tenho nó do norte em quê na astrologia tropical? Em peixes. peixes. Então, ou seja, aos poucos, gente, você começa a Depois entender. olha aí no seu mapa astral, onde que tá o seu nó do norte, qual signo, e vê aí qual que é o seu Não, signo solar. observa se seu nó do norte está um signo anterior ao seu ascendente. Perfeito. Não, mas Observe você isso. acredita que eu acho que. Será que todos os casos são assim? Será que todos os casos mudam o signo solar? Muda, né? Não, Não? porque, por exemplo, se a pessoa ela tiver nascido muito distante, por exemplo, uma No grau pessoa que um, nasceu no, 2, não, lá na frente, no grau, por exemplo, a pessoa 30, 29. é a pessoa que dá, por exemplo, a pessoa que nasceu lá pro dia 15 de abril, o ascendente, ela continua sendo, por exemplo, a pessoa que nasceu no dia 15 de abril e o ascendente dela, ela tá numa posição muito lá pro grau 25 para frente, 20 para frente, as chances são que o ascendente dela não Não, muda. mas e o signo solar? Porque o meu não mudou. Ah, o signo solar, a mesma coisa. Sempre muda? Não, só muda se ele estiver, por exemplo, no primeiro decanato, primeiro início do segundo decanato. No terceiro decanato não muda, Não muda. mas o primeiro decanato muda. Ou seja, se você Porque é na... 24 graus, né? É 24 graus atrasados. Então até o Ah. 24º grau muda, entendeu? Então, olha aí no seu mapa se você tem o seu sol a partir do 24º, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono grau. Observa se. Traz essa resposta aqui pra gente, nos comentários. Quem tá no YouTube, vai lá no YouTube e manda pra gente. Que é se o seu nó do norte, olha no seu mapa astral, se o seu nó do norte, ele está um signo antes do seu ascendente, ou se ele está. Não, se o seu nó do norte, não é que se ele está um signo antes do seu ascendente. Se o seu nó do norte está um signo antes do seu signo solar. Bota fé? Uhum. É isso, né?
Uhum. Então, gente, então o que que acontece? A astrologia, ela tem várias vertentes, vamos trazer assim uma noção para vocês entenderem. Quando você nasce, você tem um mapa astral. A partir do momento que você nasceu, veio para esse mundo, no grau, minuto e segundo que você veio para esse mundo, já configura um mapa astral. Um mapa astral que a gente tem um ascendente até a sua 12ª casa. Só que, o que que acontece? Qual que é o rolê aí que a gente tem que entender? Que a astrologia tropical, ela se baseia num fenômeno terrestre, ela não se baseia num fenômeno astronômico. Então, a partir dos que os olhos conseguiam ver da observação há milênios atrás, e esses milênios, gente, a gente estende aí a 100 mil anos antes de Cristo, que é quando a humanidade ela começa a despertar um desenvolvimento de senso crítico, até que ela começa a ter contato com a agricultura, e da agricultura já faz sentido observar a lua, o movimento das luas, porque a plantação ela segue esse fenômeno. Então, a partir desse processo, começa a compreender mais os fenômenos do céu e os fenômenos da Terra. Mas a astrologia tropical, ela é um fenômeno, através da observação do céu, criam-se símbolos para explicar acontecimentos que acontecem no planeta Terra. É por isso que tem as 4 estações. As 4 estações não é uma coisa que acontece no céu. As 4 estações é uma coisa que acontece dependendo do ângulo solar no planeta Terra, que é janeiro, fevereiro, março. A gente tem no hemisfério norte verão, inverno, e janeiro, fevereiro, março a gente tem no hemisfério sul verão. Então essa diferença aí por meio dos solstícios e dos equinócios, a gente consegue começar a observar, a compreender um fenômeno terrestre que acontece com o planeta Terra. Então a astrologia ela é um símbolo terrestre, mas o problema é que, e aí com isso, a astrologia védica ela desenvolve não um símbolo terrestre, ela desenvolve um símbolo astronômico. Tanto é que na astrologia védica, nesse momento, a gente não considera quem está nascendo agora taurino, a gente considera quem está nascendo agora ariano. Porque a gente parte da ideia das constelações que estão visíveis dentro da eclíptica solar. Então, quando a gente começa a ter esta compreensão e a entender, pô, a astrologia tropical é simbolismo e a astrologia védica, ela se desenvolveu a partir peraí, já que a astrologia tropical não está seguindo a processão dos equinócios, vamos fazer a tarefinha de casa e alinhar a astrologia com a astronomia. Só que é aí que começam a surgir as contradições, porque a astrologia tropical é um fenômeno simbólico e a astrologia védica, ela busca trazer um fenômeno astronômico para a astrologia. Só que dentro dessa compreensão, é como se a gente dissesse assim que uma estrela, uma constelação que está a anos-luz do planeta Terra, ela tem poder de nos influenciar. Então, por exemplo, o Sol influencia a gente porque ele está numa distância que você sente o calor solar. Então, na astrologia védica já é um fenômeno diferente. E a astrologia védica, gente, é bom trazer essa ideia também, porque ela foi desenvolvida a partir da astrologia tropical. Lá em Constantinopla, naquela época, há cerca de 6 mil anos antes de Cristo, esse intercâmbio cultural ela acontecia nessa região e dali foi onde possibilitou a troca de muitos conhecimentos e trouxe esse conhecimento grego, egípcio, babilônico para a astrologia. Foram muitas mãos que construíram a astrologia e a astrologia védica, os indianos levaram essa astrologia também para aquele universo, que era praticamente um universo à parte, e a partir dali eles desenvolveram mitos, credos. Então você vê que a astrologia védica, eu acho ela muito contaminada pela religião, ela é muito religiosa. E ela traz muito essa crença, né, dos Vedas, do hinduísmo ali, do karma, né, de que, olha, tudo bem que tem uns remédios astrológicos, né, que você pode Muito utilizar. determinista. Assim, É. a astrologia védica, como eles são muito preditivos, então eles têm uma grande capacidade de olhar questões futuras, eles desenvolveram muito isso. A astrologia védica, ela é muito determinista. Eles falam assim, ó, você vai morrer no dia tal, no horário tal, Nossa, e fazendo a coisa tal. teve uma vez que eu vi um mapa védico na internet que lá tava falando assim, que quando meu pai morresse, a minha vida,
alguma coisa na minha vida ia dar um grande ruim. E eu falei assim, gente, que coisa mais absurda. Aí eu li o seu. Aí eu li que se você se casasse por volta dos 20 anos, antes dos 25, se eu não me engano, a sua esposa ia morrer. Aí eu falei, na dúvida, ele casou depois, graças a Deus. Então ali dá medo. Nossa, gente, e assim, é muito determinista mesmo. Então, se você tem a mente um pouquinho influenciável, já era. Você pega aquilo pra você e foi com Deus. Então assim, mas tem beleza também, gente, como tudo na Claro. vida. No meu mapa védico, por que que eu fiquei assustada com isso? Porque eu tava lendo e no meu mapa védico tava que eu deveria ser astróloga, ser professor, tava lá assim, mestra yogi, né, professora de yoga, que eu iria pro direito, que eu iria pra moda. Tava falando, foi assim, ó, check, 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 falando um monte de coisa certa e falou isso. Aí eu, meu Deus, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, gente, porque, por exemplo, no meu mapa ocidental aqui, eu sei das tretas dele e eu sei o que eu tenho que tomar cuidado e eu sei tudo que eu transcendi pra estar aqui. Então, assim, só que, como eu não tenho um conhecimento de astrologia védica, eu fiquei sem saber como transcender isso. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela com quem vai trazer as informações pra gente, porque às vezes a pessoa fala uma coisa ali e ela não sabe como que isso reage no seu sistema de crenças, né? E, gente, é bom trazer também o mapa astral para você entender mais sobre karma. Você tem que entender mais da casa 12, que é onde estão seus possíveis karmas. Então, olha que interessante, né? Eu me chamo Henrique. Henrique é um nome que ele teve vários reis que vieram com esse nome, que seguiram sequência de reis na França, Espanha. Então, o Henrique, ele traz uma energia kármica. Ele traz uma energia kármica de muitos sacrifícios, de muitas mortes em nome do poder. E aí, olha que interessante, né? De repente, uma pessoa que chama Henrique, e o que, que eu tenho na casa 12? Leão. Então, já trazendo essa ideia de que nesta vida é uma vida, e olha para vocês verem que interessante, eu tenho o nó do norte aonde? Em peixes. E eu Na casa 7. na casa 7 no relacionamento. E ao mesmo tempo, eu tenho ascendente em quê? Em Virgem. Então, o nó do norte, o nó do sul é muito interessante para você entender o que que você já traz de outras vidas, de dons, talentos, de habilidades. Então, eu já trago o lado mais negociante, mais organizado, mais metódico, mais estrategista. Isso é uma coisa que eu já venho. Mas o que que eu vim desenvolver? Um lado mais espiritual. E onde que eu tô nesse momento? Desenvolvendo E coisas quando eu falava espirituais. pro Henrique assim que ele tinha que trabalhar com a espiritualidade, ele falava: Nossa, gente, eu tinha "Nunca". muito preconceito. Eu tinha É. muito preconceito. Preconceitos cristãos, preconceitos com a espiritualidade mesmo, de religiosidade, e preconceitos de querer me desenvolver nisso quando eu sabia, poxa, mas eu tenho tantos outros talentos, tantas outras coisas que pode dar bom, por que que eu vou justo para essa área? E, gente, foi uma coisa que foi um chamado natural, foi uma coisa que eu vim para o Astro Yoga e eu comecei a me mostrar muito mais por um hobby, assim, de querer compartilhar, muito mais uma compartilha do que uma necessidade. E foi algo natural, foi algo que veio, foi algo que aconteceu, e foi algo que eu me sinto, parece que quanto mais eu abro esse fluxo, mais outros fluxos da minha vida se alinham. Então hoje eu percebo a integração. Mas quando eu vou olhar que às vezes eu tô curando esses reis do passado aí na minha vida. Eu tô curando, e aí com isso, muitas questões de poder vieram para mim nessa vida e eu fui obrigado a querer ir por um caminho de sabedoria. Eu fui obrigado a ressignificar dinheiro como sabedoria, a ressignificar poder como sabedoria. E com isso, hoje, conforme eu busco mais sabedoria na minha vida, eu tenho mais perspicácia para lidar com poder, para me lidar com dinheiro, para me lidar com questões que envolvem decisões difíceis. Mas olha para vocês verem da onde que tudo começa. Começa aí nessa casa 12. Olha a Janu agora. A Janu é uma capricorniana de casa 12, né? Agora, olha que interessante. O Henrique ele tem a casa 7 em peixe, certo? A casa 7, que é o descendente, é a pessoa que você atrai pra você casar,
para você ter alguma sociedade, alguma parceria. E aí, eu sou uma capricorniana com ascendente em aquário, lua em Libra, Vênus em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, tudo em Capricórnio. Cadê o tal do peixes? Que dia, que século, que momento divino que ele, com um descendente em peixes, se casou com uma capricorniana, mas uma capricorniana de casa 12, que é regida por peixes. Uma capricorniana meio pisciana. Meio pisciana, bruxinha. E ao mesmo tempo, gente, olha para vocês verem o caso da Janu. O Capricórnio, ele é muito material, ele é muito aterrado. E um Capricórnio na casa 12 significa um aterrado muito transcendido. As minhas primeiras Trazer conversas, a espiritualidade pro material, né? as minhas primeiras conversas com a Janu, da gente se alinhar, foi: peraí, a gente quer, o nosso maior propósito junto é equilibrar a vida financeira, vida O material com o material e vida espiritual. espiritual. É. Essa foi a nossa, foi quando deu check, foi quando a gente entendeu que a gente queria ficar junto, foi quando a gente entendeu isso. Peraí, e olha pra vocês verem, isso tem tudo a ver com o meu nó do norte, e isso tem tudo a ver com o sol da Janu em peixes. Na casa 12, né? Em Capricórnio, na casa 12, né? Que é regida por peixes. Então, mas olha pra vocês verem esse caso, né? Quando a gente pega as lições kármicas, que a Janu, Capricórnio, muito aterrado, e ao mesmo tempo com um stellium na casa 12, um aglomerado de planetas na casa 12. Stellium é quando você tem mais de 3 planetas dentro de uma casa astrológica. E com isso, a Janu, ela mergulhou com profundidade na espiritualidade. O meu propósito, ele só se abriu depois que eu realizei profundas curas do meu inconsciente por meio do Theta Healing, por meio do yoga. A casa 12 é a casa da espiritualidade e do inconsciente. Então eu fui percebendo que durante várias vidas eu já utilizei da espiritualidade, de todas essas ferramentas, só que eu utilizei para coisas não tão boas. Então eu tinha medo de trabalhar com isso de novo, de acessar, tanto que eu falava para vocês, você lembra, amor? O Henrique ele super meditava e tal. Aí ele falava assim, você tem que meditar, você é muito ansiosa. Aí um dia, eu lembro direitinho, um dia eu falei pra você assim, eu não posso meditar, porque toda vez que eu medito, eu abro o meu canal espiritual e se eu fico nervosa, eu posso fazer mal pra alguém, porque isso já E olha aconteceu. que interessante, a Janu, ela tem ascendente em aquário, e ela tem... A Janu, ela tem ascendente em aquário, o seu nó do norte é em Na Sagitário, casa 10. na casa 10. 10. A Janu olha para vocês verem que interessante. A Janu tem nó do norte em Sagitário, na casa 10, e ela tem nó do sul em Gêmeos. Então, ou seja, Na casa 4. na casa 4. Então a Janu, ela já traz essa habilidade da comunicação com ela, e ela veio desenvolver essa habilidade de estar viajando, essa E habilidade fé, de estar, essa fé, essa expansão, essas questões de conexão do de conhecimento, aprofundar num conhecimento, de né? aprofundar no conhecimento, numa cultura. E hoje o Junot está vivendo imersões em países. E olha que interessante, né, gente? Então, quando você. Gente, o simbolismo do mapa astral, quando você começa. E olha assim, a gente fiscaliza e observa nosso mapa astral. Que eu comecei mesmo a fazer isso. Foi desde os 24 anos de idade. Então, ou seja, hoje eu tô com 35, então são 11 anos já fazendo isso, já fiscalizando, observando o mapa astral para você entender se quanto mais o tempo passa, mais você se alinha com o seu mapa, ou se quanto mais o tempo passa, mais o mapa astral ele continua sendo um cadeado fechado para você. E conforme você vai fazendo os estalos certos, o mapa ele vai abrindo para você, e como um mapa ele te revela onde está seu tesouro, aonde você precisa de transformação, aonde você precisa de desapego, e ele vai revelando isso. Então observa a sua casa 12, observa o signo que você tem na sua casa 12, aonde que a cúspide da sua casa 12 corta, para que você comece a entender essas questões kármicas que você veio tratar nessa vida. Depois que eu entendi isso, poxa, peraí, pode ter sido que eu usei mal o poder material nessa vida, eu me refugiei no espiritual em busca de. E não porque eu não queria mais busca por poder,
mas porque eu queria um poder que fosse menos kármico, um poder que fosse mais espiritual, um poder que Até transformasse. porque você tem um Marte na casa 10 e você nasceu para liderar. Você Sim, tem um Plutão e Escorpião na casa 3, você tem poder na sua fala. ou seja, então assim, eu tive que aprender a ressignificar. Então, quando a gente pega todas essas questões, gente, a astrologia, o karma e o livre-arbítrio, a gente entende o seguinte, que a astrologia, ela é uma ferramenta que te ajuda a transcender o seu karma por meio do livre-arbítrio. Gente, essa é a visão mais nítida que aqui no Astro Yoga a gente tem de astrologia, né, meu bem? É, e eu vejo muito assim que tem gente que gosta desse conforto, do determinismo, do é assim e pronto e Mas é acabou, claro, ué, não tem que né? pensar, uai, já que é assim, solucionado está. Já que o problema não é meu, então É, solucionado está. Então o é, que eu vou, vamos comer pipoca. Vamos comer pipoca e ver isso aí acontecer, ué. Não tem o que fazer, eu tenho que aceitar. Ué, gente, é muito fácil isso. Vai comer é. pipoca. Você vai sentar na sala, vai comer pipoca e vai ficar só observando. É A muito sua vida simples. passar, olha que filme lindo. É muito simples você olhar e falar assim, mas peraí, não, essa vida, eu tenho esse mapa ruim? Ah, não, próxima vida eu venho aí e venho com um mapa melhor. E aí, gente, você perde a beleza da vida, que é você conseguir. Eu acho que quando eu aprendi a amar o meu mapa astral, foi uma mudança de significado de eu aprender a me amar. Eu acho que quando eu aprendi a ver meu mapa como meu espelho e falar assim. E isso é tão interessante, né, gente, que hoje eu olho meu mapa astral e falo assim, gente, que mapa massa, que mapa perfeito, que mapa incrível. Mas porque hoje eu me acho cada vez mais incrível quando eu olho da onde que eu vim. Quando eu olho e falo assim, poxa, da onde que eu vim? Pra onde eu tô indo? Beleza, não sou essa Coca-Cola toda ainda, mas também sei da onde que eu vim. Então, quando você consegue compreender esse espaço-tempo e enxergar seu mapa, então pega seu mapa hoje, olha pra ele e fala assim: "Eu te amo. Você é lindo." E nós dois, eu acho tão incrível a pessoa Nós que dois tá. juntos vamos dominar o mundo. Eu acho tão linda a pessoa que tatua o mapa dela, né? Tipo assim, essa pessoa, ela entendeu alguma Não, e eu acho coisa, muito né? lindo quem também é, faz um quadro, coloca na casa, assim, mas eu já tive amigas que elas tatuaram O é, mapa astral. uma pastral super Eu acho lindo. isso incrível Eu porque falei, eu não vou tatuar o meu, porque eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu falei, eu não vou tatuar o meu, porque o meu vai ser só a casa 12. não, ou então você tatua o seu, sabe o que que você faz? Ah. Você coloca tudo como sextil ou trígono. Você transforma as tensões, em vez de você colocar os vermelhinhos, É verdade. você Mas eu só tenho coloca. um vermelhinho. Não, dois vermelhinhos. Só duas quadraturas só, eu acho. Então quando você pega as quadraturas, as partes tensas, em vez de você fortalecer a tensão, você fala assim, não, peraí, isso aqui agora vai ser um trígono, um belo de um trígono. E você começa, gente, quem for fazer o teste, depois conta pra gente o que que deu, viu? É, mas isso também muitas vezes acontece na Revolução Solar, né? Tem Revolução Solar que às vezes naquele trânsito daquele ano do seu aniversário não tem quadratura e oposição nenhuma. Aí é o seu ano do despertar da glória divina. E assim, e eu acho muito legal também. Eu acho que a gente até trouxe isso aqui, né? Que agora eu fiquei receoso de saber se foi em outra gravação que a gente tentou fazer, que, da beleza que é esse ano pra quem tem Júpiter em É, Gêmeos, pra a quem ge- tem Júpiter em Touro, né? Que é, é uma janela de oportunidade, né? porque a gente fala de existe o retorno de Júpiter. Não, a gente ouve falar muito sobre o retorno de Saturno, que acontece ali 28, 29, 30 anos, que é aquela fase tensa da vida, né? Mas existe o retorno de Júpiter, que é a fase da glória. É aquele ano que você vai ter muita sorte. Mas tem muita gente que passa por esse retorno de Júpiter e não acessa essa sorte, porque a vida manda as situações para você acessar aquela sorte e você tá lá cabeça dura, não aceitando aquela situação, porque às vezes você precisa ativar a sua fé, porque Júpiter fala de fé também. Que é isso aí nada mais é que você tá em São Paulo. Agora eu fiquei na dúvida real se a gente falou disso desse podcast ou se foi Do no. Júpiter? Não, esse negócio de quando a pessoa não consegue observar
o período de sorte na vida dela? A gente não falou disso aqui, A gente nesse. falou disso em outro que a gente tentou Foi. gravar e não foi? Foi. Ah, então beleza, gente. Então eu vou falar. Eu fiquei meio assim de, nossa, será que eu tô falando de A vocês? gente já nem sabe A gente mais. já nem sabe mais, porque foram tantas Se a tentativas. gente já falou, avisa pra gente. E, gente, e assim, porque assim, a gente Vocês fala estão coisas. redundantes, amados. Gente, porque a gente fala coisas diferentes. Então, assim, às vezes que a gente falou e não foi, foi outra Assim, ó, coisa. para de contar essa história, por favor. Vocês já contaram em todos os episódios. Gente, dá um limite pra gente, por favor. Acontece muito isso nos atendimentos. Às vezes eu vou contar alguma coisa pra uma cliente e ela... Genu, eu acompanho todos os episódios de vocês, eu já sei de tudo isso. Eu falo, então tá bom. Gente, então às vezes você tá querendo, você mora em São Paulo, e aí às vezes você fica sabendo que se você estiver nos Estados Unidos no meio do ano, ali vai ser uma abertura pra você e você vai ser a virada de chave da sua vida. Só que aí você tem que encarar 3 paradigmas aí. O primeiro, será que é mesmo? Será que vai acontecer? O segundo, eu acho que eu vou ficar aqui e pode ser que dê tão bom quanto. E o terceiro, eu decidi que eu vou porque é a virada de chave da minha vida. Então, gente, olha que interessante, isso é muito bizarro, mas por exemplo, isso acontece com todo mundo. Se a gente vira e falar assim, gente, todo mundo que ouve o podcast vai ganhar isso aqui se fizer tal coisa. Tem as pessoas que vão fazer, porque entenderam, poxa, eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar tal coisa. Mas tem as pessoas que vão falar assim, isso aí nem é verdade, não, vou fazer isso não. Mesmo sabendo, mesmo a gente tendo falado que vai acontecer. E tem gente, como já apareceu gente assim pra mim, que fala assim: eu vou fazer, se não acontecer, hein? Eu falo, uai, que é isso? É o quê? Você vai fazer o quê comigo? Ué, mas como assim? Eu tô falando que tem essa possibilidade. Não tô falando. Não é nada científico de 100%. Gente, nem na ciência tem 100% de certeza. Vai que você seja uma Toma. anomalia, né? Não, Não, e tem assim, dó. e o ponto principal, né, é que assim, porque com isso, a pessoa ela tira totalmente a responsabilidade dela do É. que ela tem que fazer para que isso aconteça, né? Então, assim, gente, por isso que esse é um ponto, por exemplo, quando você tem esse período aí essa fartura aí de Júpiter e tá passando em Gêmeos, Júpiter vai entrar em Gêmeos e você tem Júpiter em Gêmeos no seu mapa, tipo eu. Eu tenho Júpiter em Gêmeos no meu mapa. Eu falei pro Henrique, olha, você vai ter seu retorno de Júpiter, meu querido. Você dá seu pulo aí pra você acessar essa sorte. Então, gente, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se eu sei que eu estou em um período de sorte na minha vida, o que vocês acham que vai acontecer se eu ficar esse período todo e falar assim, não, eu vou dormir até mais tarde em todos esses dias? Júpiter em Gêmeos, ou seja, se ele ficar calado, ele não falar nada com ninguém, ele não Fofocar mostrar, nada. não fofocar nada, não aprender nada. Ele vai ativar o Júpiter em Gêmeos dele? Gente, Resposta A. sim, resposta 2. B. Talvez. Resposta C. Pém. Pelo amor de Deus, gente, claro que ele não vai acessar o E não Júpiter vai acessar dele. por quê? Não, porque não ativou, ué. Você acessa o que você ativa. Gente, se tem um fluxo muito forte para você. Essa é a beleza do MyAstro. O MyAstro ele é um programa de previsões astrológicas diárias que a Genu faz, Personalizadas. personalizadas. É como se fosse um horóscopo pessoal, mas esse horóscopo, ele é um horóscopo pessoal personalizado de acordo com o mapa astral e que a É. Genu faz. Eu te mando todo dia de manhã, à noite, né? Eu te mando a previsão Do dia astrológica. seguinte. Isso. E aí você fala assim, Genu, eu quero saber. Eu quero que esse mês você foque no meu profissional. Então eu vou trazer as previsões astrológicas do que tá rolando, também com foco no seu profissional. Então eu vou falar, Além olha, dos outros trânsitos que estão rolando. Até porque, é, gente, para o seu profissional abrir, existem. O mapa ele é todo interligado. é, Existem coisas que você resolve em casa, curou com os pais, que abre no seu mapa. é. Porque o pai representa o seu meio do céu. O pai representa Saturno no seu mapa. Então, o pai ele representa o que te limita, mas também representa o que te desperta. Se o seu profissional tá travado, Você tem que ter relação boa com seus pais. ou pelo menos se não dá pra ter Porque eles já relação, foram, ou você alguma tem que treta, ressignificar isso curar isso muito inconscientemente. forte seu inconsciente. Para isso, busque fazer o efeito borboleta, busque fazer Theta Healing. Se você tiver no Astro Vibes e precisar da ajuda, a Janu ela faz esse atendimento. Inclusive o Astro Vibes ele é incrível para ajudar isso. E a próxima casa, inclusive, que a gente vai integrar é Casa 4. Essa semana a gente está integrando Casa 3, comunicação, para possibilitar destraves na sua comunicação.
E na próxima semana é casa 4, é paz. Então, assim, é importante. Mãe, né? Ancestralidade, Ancestralidade. família, lar. Então, assim, gente, é muito legal você estar fazendo um trabalho disso, principalmente se seus pais já se foram e você não tem a chance de ficar bem com eles fisicamente. Porque o propósito de vida, ele está completamente conectado com seu pai. Ele está completamente conectado com a bênção do seu pai. Se você tem a bênção do seu pai para fazer isso, quer se você tenha isso, essa chance de ficar bem com ele, quer você tenha a chance de ele já partiu, mas você curou isso nas suas células, ou pelo menos você está tranquila com isso, seu propósito de vida ele abre numa potência muito maior, porque quem rege o meio do céu é Saturno, e Saturno representa o pai, então sim, você tem que estar ligado nessas coisas. E quando, gente, você. O Maestro ele tem isso, né? Eles são. O Maestro, a Genu, todos os dias ela te manda previsão. Gente, o Maestro. A gente nem fala muito do Maestro, porque o Maestro ele exige muito da Genu. É limitado, né? Vaga É limitada. vaga limitada, a gente está querendo abrir algumas vagas, estamos cogitando a hipótese de abrir algumas vagas agora, mas a gente vai falar mais disso ainda. Mas o Maestro, por que ele é limitado? Porque é uma coisa que a Genu, ela estuda seu mapa astral, ela estuda o seu mapa astral diariamente, Os seus trânsitos astrológicos, tudo que tá rolando ali. de segunda a sexta. E ainda na sexta-feira ela te encaminha a previsão do final de semana. E nisso, gente, o que acontece? A Genu vira e fala: hoje tá bom pra isso, hoje tá bom pra isso, Cuidado hoje com tá bom pra isso, aquilo, cuidado com cuidado com aquilo aquilo. E outro. ao mesmo tempo você pergunta pra ela: Genu, hoje tá bom pra isso? E ela fala: tá, hoje. É muito legal. Tem umas clientinhas que falam assim, Genu, tem um date final de semana, como que tá? Tá legal? Aí eu falo, tá legal, vai, arrasa. Ou então, olha, pode ser que tenha alguma treta de comunicação, sei lá o quê. Então, já vai atenta pra isso, pra aquilo. Tem alguma viagem marcada, tem alguma reunião de negócios. Aí tem dia que tá uma treta lá de relacionamento. Eu falo, olha, cuidado pra você não tretar com o marido, cuidado pra você não tretar com o Então povo. a gente até trouxe isso no post de Marte em Áreas e a arte da guerra, que é, gente, informação privilegiada é o que você faz com ela. O Mayastra é informação privilegiada, você sabe o que está acontecendo diariamente de acordo com o seu mapa astral, mas você faz aquilo ou você não faz, é um livre-arbítrio seu. É. Ela tá te trazendo as possibilidades. Se você não faz, você perde o fluxo que está aberto para você. E assim, gente, funciona a vida. É interessante que tem até um ditado, que é um ditado romano, que ele fala isso, né? Que passa uma. Gente, eu tô falando aqui porque eu já falei isso. Eu vou lembrando aos poucos e eu falei isso na outra gravação. Eu não sei se é nessa Não, agora. acho que não. E esse ditado romano, ele fala isso, né? Ele fala assim que se você corre atrás da deusa da fortuna, ela foge de você. Mas se você corre atrás da deusa da sabedoria, a deusa da fortuna, aos poucos ela vai criando oportunidade de você chegar até ela. Só que a deusa da fortuna, ela é careca e ela tem, isso é um ditado romano, e ela tem um tupete. E quando ela passa, você tem que pegar ela rápido pelo tupete. Então, ou seja, oportunidade, gente, é desse jeito. A oportunidade, ela chega, você tem que estar com os olhos para ver e você tem que estar sagaz para agir. Porque aí se você pega rápido, as coisas começam a acontecer. Só que às vezes abre um fluxo para você, você tem a oportunidade e você não faz. Agora às vezes aquele fluxo, você tem que esperar um próximo alinhamento dos astros para que aquilo se torne possível na sua vida. E é sobre isso que é o Maiastro. O Maiastro, eu acho que ele é um alinhamento dos astros, que é como se fosse. A gente É. não tá o tempo inteiro ali falando o que está rolando no movimento astrológico e o que está rolando no movimento no astrológico de acordo com o seu mapa astral. Então é quando você fica sabendo os planetas que entrou na sua casa 2, o que está acontecendo com a sua casa 5. Então, assim, todo o movimento de planeta, todo o movimento astrológico que a gente traz, por De exemplo, lua, de na tudo. mentalidade da semana. A mentalidade da semana a gente faz toda semana Do Astro no Astro Vibes. É. Vibes. E a mentalidade da semana, ela pede que você alinhe com o seu mapa astral e com a sua revolução solar também, para você entender, mas espera aí, tá acontecendo isso, ok, mas como que isso me influencia de forma específica a In- mim? Inclusive, quem tem Júpiter em Touro, observa o ano passado, 2023, e esse início de 2024,
Porque você passou por esse retorno de Júpiter, você passou por esse período de sorte. Então, faz uma retrospectiva, vê o que que abriu na sua O vida. que diferente que aconteceu que É, você pode colocar mais atenção nisso para abrir mais? e quem tem Quiron em touro, Quiron é a nossa dor. Então, se você tem Quiron em touro no seu mapa, a sua grande dor é sobre valores. Às vezes você não se valoriza, não se sente valorizada e, consequentemente, você não valoriza o outro. Então, esse Júpiter, ele fez essa conjunção com o seu Quiron, trazendo muitas curas sobre valores. Então, veja o que aconteceu na sua vida que pode ter despertado essa possibilidade dessa cura e às vezes pode ter vindo por algo doloroso ali. Então, nem sempre a cura vai vir só na gratiluz e na iluminação fofinha. Às vezes vai vir uma situação desconfortável para você acessar essa cura, o remédio amargo, né? Então, agora a gente vai vir com a temporada de Júpiter a partir do dia 25 de maio, de Júpiter em Gêmeos. Se você tem Quirón em Gêmeos, é a hora de você, é o ano aí para você curar a sua comunicação. Se você tem Júpiter em Gêmeos no seu mapa, é a hora de você acessar todo o poder, a sorte e a expansão na sua comunicação. Então, assim, é, observem esses. Por isso que entender do que está rolando astrologicamente, entender do seu mapa, entender da sua revolução solar, abre portais que estão e conhecimento e traz clareza sobre esses portais que estão se abrindo. Que tem gente que consegue acessar isso de forma inconsciente e intuitiva, claro, mas se você está um pouco mais inconsciente, todas essas ferramentas ajudam, né? A você acessar ainda mais o seu livre-arbítrio, a você transcender ainda mais o seu karma e a você acessar ainda mais todo o seu poder e o seu propósito que você veio realizar aqui. Então, gente, é isso. A astrologia, ela é a proposta astrológica é você conseguir integrar cada vez mais o seu mapa astral, é você conseguir entender muito cada vez mais o seu momento astrológico, para que com isso você consiga transcender os seus karmas por meio do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o que você significa. Só que o significado das coisas que você dá está profundamente conectado com o seu inconsciente. Ele funciona como um ponto de atração. Então, por isso que é a importância de você curar o seu inconsciente. Por isso a importância de você mergulhar fundo no seu inconsciente e entender que você, por exemplo, já está no Astro Vibes, você já está aprendendo a plantar coisas boas no seu inconsciente, mas dê tempo ao tempo, sabe? Um ano plantando coisas boas no seu inconsciente, você vira outra pessoa. Eu virei. E quando você O vira Henrique também. outra pessoa, abre para você possibilidades que agora para essa outra pessoa estão abertas. E é nesse rolê que você vai transcendendo todo o seu mapa. E o mais brilhante que eu acho disso tudo é que todas as vezes que você olha seu mapa astral, aparentemente ele tá igual. Parece que é a mesma coisa, só que mudou os significados. Como mudou os significados, você percebe outras coisas. Então faça o exercício. Pega o seu mapa astral agora, dê um beijinho nele, fale: Eu te amo. Nós dois somos um. Conforme você abre a minha vida, eu abro a sua. E conforme a gente integra um no outro, esse mapa ele vai te revelar verdadeiros tesouros. Basta você ter olhos para ver. O segredo está no livre-arbítrio. O segredo não está na ferramenta, o segredo não está no karma. Se você olha muito para o karma, fecha a sua vida. Se você olha muito para a ferramenta, fecha a sua vida. Mas se você olha para o livre-arbítrio, você transcende o karma por meio da ferramenta. E é sobre isso. Então é isso, lindezas e lindezos. Arrasem e até breve. Até breve.